Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 30 de junho, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos uma imagem muito interessante da nossa vida espiritual e como a nossa fé se comporta diante das adversidades, dos problemas e das situações da nossa vida. Vocês viram aqui, por exemplo, que Jesus entra numa barca. A imagem da barca na Bíblia, segundo os padres da igreja, nos comentários que eles fazem, sempre ou é comparado à igreja, fazendo uma analogia à igreja, ou à nossa própria vida. Ou seja, Jesus entra na nossa vida, Jesus fala a partir da nossa vida. A barca é sempre um sinal de subsistência, de lá que os pescadores vão pescar para poder depois apanhar os peixes e assim por diante. Então, a imagem da barca tem um significado muito interessante. Jesus entra nesta barca. Depois temos o segundo elemento do Evangelho. Houve uma grande tempestade. Então, a nossa vida, muitas vezes, pode ser agitada por tantos problemas, situações, preocupações, tantas coisas que podem agitar a nossa vida, né? E muitas vezes os problemas, as preocupações são tão grandes a tal ponto de termos o perigo ou sentir-nos ameaçados de afundar na fé, afundar na alegria, afundar na motivação, afundar na perseverança, né? Ou seja, tudo isso pode ir por água abaixo. E então os discípulos vão até Jesus. Aí temos um terceiro elemento no Evangelho muito interessante. Jesus dormia, né? Jesus dormia. Significa, meus irmãos e irmãs, muitas vezes, também o silêncio de Deus, né? Quando a gente pede algo para Ele, não vem naquela hora que a gente pede, não vem no dia que a gente pede. Então, muitas vezes, até a gente realmente tem que esperar o tempo de Deus. Então, nesse terceiro elemento que nós encontramos no Evangelho, Jesus dormia, significa muitas vezes também que Deus, em muitos momentos, não é que Ele não deixa de escutar, Ele escuta, Ele acolhe, mas no tempo dele, na vontade dele. Lembrem-se quando um leproso foi pedir a cura para Jesus e disse: Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. Então significa dizer que muitas vezes até a gente esquece dessa dimensão da vontade de Deus. Não é o momento certo, não é o dia certo, não é como nós queremos, mas seja de acordo com a sua vontade. E temos aí depois no Evangelho de hoje um quarto elemento, ou seja, Jesus é acordado, ele chama a atenção dizendo: homens fracos na fé, por que tendes medo? Ou seja, meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós confiamos em Deus, nós somos cristãos, nós rezamos, nós conhecemos a doutrina, nós sabemos dia a dia e convivemos com Deus, mas quantas vezes, quando aquele momento, aquela situação da vida, de uma forma difícil aparece, quantas vezes eu me desespero? Quantas vezes a confiança em Deus, ela falha, né? E então eu me desespero. E Jesus chama a atenção: por que duvidastes? E depois ele acalma, né, a tempestade, e então os discípulos perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos hoje, né, deixar que Jesus acalme as tempestades da nossa vida. Faça um momento de oração e peça: Senhor, acalma o que eu estou sentindo nesse momento e me dá serenidade e força para conduzir a barca da minha vida de acordo com aquilo que seja a paz que só Tu podes nos oferecer.
E que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.